Olá, meus pequenos catequizandos, pais, mães, familiares, tudo bem com vocês? Então, daremos sequência ao nosso encontro de catequese do segundo tempo, falando um pouquinho sobre esse tema de hoje, que é Deus não desiste do homem e propõe uma aliança. Então, a gente vai dar continuidade aos nossos encontros, com as leituras do livro de Gênesis, relembrando um pouquinho dos encontros passados, que a gente trabalhou sobre como Deus criou o homem, criou a terra e criou o homem, né? Então, qual que foi a intenção de Deus, né? Então, quando Deus criou a terra, Ele criou também um lindo jardim. E nesse jardim, Ele criou com tanto amor e carinho, que Ele também pensou em alguém para cuidar desse jardim. Então, Ele criou o homem e a mulher, que são a sua semelhança. Mas dentro desse jardim, o homem acabou conhecendo o pecado e a maldade, e o que levaram eles a se afastar de Deus, né? Então, não era aquilo que Deus tinha planejado para eles, né? Então, eles acabaram desrespeitando as vontades de Deus, querendo ser mais do que Deus, né? Então, isso acabou levando o homem a viver longe de Deus, né? Que não era aquilo que Deus queria. Que Deus queria que o homem vivesse a verdade, a justiça, e para que eles fossem todos felizes. Com a experiência do pecado, o homem acaba tendo essa desobediência, sendo muito orgulhoso, trouxe também a inveja, e todo esse mal que a gente vê no homem, ele acaba aumentando ainda mais, né? O que leva a gente a chamar da corrupção do pecado. Então, o homem foi corrupto nesse momento. Então, ele se tornou corrupto ao pecado. E a sociedade, o homem começou a crescer nessa maldade, nesse pecado. Tanto que até a própria sociedade, que a partir do homem e da mulher começam a nascer, eles vão se levando a essa destruição, né? E cada vez maior esse ódio, essa raiva, esse orgulho, essa inveja começam a tomar conta mais ainda do coração do homem, até que ele chega ao ápice de tirar a própria vida do irmão, assim como diz nas leituras lá de Gênesis, com a história de Caim e Abel, que eram irmãos, e por causa da inveja, do orgulho, um acabou tirando a vida do outro, né? E além desse pecado de tirar a vida do outro, daí a gente já começa a ver que o homem não tem tanto amor pelo próprio irmão, então ele acaba se afastando, então não existe muito amor. Eles acabam também se envolvendo, o homem começa a crescer ainda mais e a ter mais a cobiça, tanto até de mulheres, o que leva o homem a agir com a gente chama de poligamia, ou seja, eles tinham várias mulheres, né? Ele acaba tendo posse de várias mulheres. E que isso tudo é contrário das vontades de Deus. Então isso acaba afastando ainda mais as pessoas de Deus. E com isso vai crescendo essa humanidade cheia de rancor, de desobediência, de pecado, de adultérios. Então, e Deus vai vendo que isso não é bom para ele, que não era aquilo que ele tinha criado, não era aquilo que ele sonhou. Então Deus começa a pensar nessa destruição. Ele pensa assim em reconstruir a humanidade. Então, para que ele reconstruísse essa humanidade, ele precisava destruir essa sociedade de maldade. Então, foi quando começa a história do dilúvio. Quando Deus resolve, então, mandar um dilúvio para a terra. Mas Deus começa a observar que também nessa sociedade existem pessoas, né, que devem obediência a Ele, que acreditam em Deus, que amam a Deus e que o servem como Ele tinha sonhado, que é o exemplo de Noé e sua família. Então, Noé era um homem simples, que acreditava em Deus, que fazia tudo conforme Deus queria, né, com justiça, com verdade,
né, com amor. Então, Deus começa a observar e toca em Noé para que Noé fizesse uma arca enorme, onde coubesse vários animais de diferentes espécies. Então, esses animais seriam de 2 em 2, o casal, né, o macho e a fêmea. Então, Deus ainda tinha um pouquinho de esperança de tomar a sua decisão. Então, durante esse dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Durante esse período, Deus foi observando Noé, a sua família, as suas atitudes e foi vendo que mesmo o homem sendo tão abaixo, né, que não seja o nível que Deus queria, ainda existia uma fagulhinha pequenininha lá de que a humanidade ainda tinha salvação, de que o homem ainda tinha salvação. Então, a partir desse momento das ações de Noé, Deus conversa com Noé e fala para Noé: Noé, eu não vou destruir a humanidade e tudo que eu criei, porque eu vi em você a verdade. Eu vi em você a esperança, né? Então, a partir desse momento, Noé cria, Deus cria uma nova aliança. Ele fala para Noé que a partir daquele momento, Deus não ia mais se envolver na destruição da humanidade. E como prova disso, ele lançaria o seu arco entre as nuvens e o céu. E esse arco a gente conhece hoje como o arco-íris. Então, esse arco-íris seria uma promessa de Deus que ele nunca mais que Deus não se envolveria mais na destruição do homem, porque ele viu em Noé a esperança. Mas a gente sabe que a partir das ações de Noé se começa a se construir uma nova sociedade, né? Então a gente vai estar aproximando os próximos encontros e vai vendo que, apesar da família de Noé ter a esperança, acreditar em Deus, ainda surgirá pessoas, né, que se desviarão desse caminho de Deus. Mas Deus não vai mais interromper e não vai agir mais sobre a sociedade, porque Deus fez essa promessa. Então toda vez que a gente vê o arco-íris no céu, a gente vai lembrar, né? A gente vai lembrar dessa história, que Deus, ele faz essa nova aliança com a sociedade. Então, apesar de nós estarmos sempre orando, tudo, existem os desafios na nossa vida, porque a gente não é perfeito, né? Então, nessa história a gente vê que também, né, tem momentos que às vezes na história ali bíblica, que a gente vocês vão se aprofundar durante esse período, a gente vai ver que Noé também às vezes cometeu uns atos de rebeldia contra Deus, né? Porque era tantos dias, tantas noites, tantas perturbações, né? Animais, pense, você conviver com animais dentro de uma arca, cuidar desses animais. Então teve um momento que Noé também, porque ele é humano, igual todos nós. Mas Deus prometeu e ele não vai destruir a humanidade, mas deixou descrito que ele não vai impor as suas mãos sobre a destruição da humanidade, mas a própria humanidade vai se autodestruir. Então, é coisas que a gente está vivendo hoje, está vivenciando, né? Que a gente vê muito. Então, dentro dessas ações estão a nossa ação contra a natureza, que a gente cortou árvores, poluiu rios, né? Que a gente continua fazendo isso. E esse tempo tá gerando a torno de nós. São chuvas descontroladas, secas, né? O ar poluído. Então, são várias ações nossas que estão se revoltando a nós mesmo, né? Então, nesse momento, é um momento da gente pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes. E, para dar continuidade também ao nosso encontro, eu vou trazer uma historinha para vocês, para mostrar como a vida da gente não é fácil, né? Mas também, e que às vezes a gente acha que está sozinho, mas não está. Tem uma esperança bem forte na nossa vida. Então, eu vou contar a história de um barco. Vamos imaginar que a nossa vida é esse barquinho de papel, né?
E o barquinho de papel, ele enfrenta o barco, nossa vida é esse barco. E o barco, assim como nós, enfrentamos vários desafios. Assim como às vezes ele vai em um mar calmo, a nossa vida às vezes também fica calma, tranquila. Mas tem momentos que o vento começa a bater mais forte e a gente começa a balançar, né? O barco também, ele começa a balançar. E também tem os momentos de tempestade, né? Que daí a vida da gente começa a balançar, assim como o barco balança muito e parece que nem vai resistir. Vira de um lado, vira do outro, bate em uma rocha, né? Nos desafios, né, que a gente tem, no medo, na angústia, né? Também. Mas a gente vai tentando reagir, né? Vai tentando, apesar do medo, a gente vai enfrentando. Mas também há momentos que o vento assopra cada vez mais forte. Até trovões nos assustam, né? Assustam o próprio barco. Assim como também a nossa vida. Há momentos que a gente se desespera, acha que não vai conseguir nada. Mas a gente resiste, igual o seu barquinho. Mas quando aparecem os relâmpagos, as trevas, a inveja muito forte, às vezes as doenças, a gente começa a querer afundar. Assim como esse barquinho também. E muitas vezes as pessoas se afundam no desespero, na inveja, né? Acabam se afundando em doenças, em depressões, como existe hoje na nossa sociedade. Mas tem alguém muito especial olhando por cada um de nós. Que ela é o nosso colete salva-vida. Então, por mais que existem desafios na nossa vida, existe uma pessoa olhando por cada um de nós, que cuida, que nos protege. Por mais difícil que seja o momento que estamos passando hoje, com essa desesperança da nossa sociedade resistir, a gente tem alguém mais forte olhando por nós, que é Deus, né? Ele é o nosso colete salva-vida. Então vamos agradecer e orar por esse Deus que está olhando por nós, né? Então, depois continue as atividades do encontro, que a catequista está enviando, e se divirtam cantando e dançando, né? Com os vídeos musicais para nos animar um pouquinho nessa quarentena que está sendo tão difícil. Um beijo para vocês, até o próximo encontro.